A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querido amigo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Nós já estamos aqui no nosso 13º encontro, que maravilha! Estamos aqui finalizando o segundo trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Quero agradecer a você, querido irmão, querido aluno, querido professor, querido superintendente. Quero agradecer você também, meu amigo, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aonde estiver chegando esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem tirado um minutinho para estar conosco aqui nessas pré-aulas, né, da EBD, a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Durante esses 3 meses nós estivemos estudando sobre os dons espirituais, ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Queridos, foram aulas edificantes, foram aulas maravilhosas, onde nós pudemos aqui estar aprendendo. Ministrei aqui com bastante simplicidade, sem gastar muitas argumentações teológicas, para que você do outro lado pudesse me acompanhar com toda simplicidade. Quero lhe fazer um convite também para que você esteja nos acompanhando agora nesse terceiro trimestre da EBD, a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, onde nós vamos estar aqui também estudando com lições maravilhosas. O tema desse terceiro trimestre será o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista do próximo trimestre, né, ou do terceiro trimestre de 2021, da IBD será o pastor Clayton. Querido, será aulas maravilhosas. Quero te convidar e louvar a Deus pela sua vida. Então vamos lá para essa aula de hoje. E essa aula de hoje ela tem como título a multiforma e a sabedoria de Deus. Ela vai ser ministrada em todas as Assembleias de Deus no dia 27 de junho de 2021. Então essa lição vai ser ministrada em todas as Assembleias de Deus. E eu quero te convidar você para que fique comigo até o final desse vídeo, pois será de grande valia para a sua vida, pois vamos falar sobre a multiforma e sabedoria de Deus. Queridos irmãos, então nessa 13ª lição, nessa última lição, o nosso texto-áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo de número 3 e versículo de número 10, que nos diz o seguinte: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios, capítulo 3, versículo de número 10. A verdade prática, né, que é aquele momento filosófico, onde o comentarista nos chama para uma reflexão antes da aula, né, que nos traz a ideia ou a chave daquilo que vai ser ministrado na lição, nos diz o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, irmão! Essa verdade prática ela já vem nos trazendo a ideia do que vai ser tratado nessa última lição, né, do segundo trimestre de 2021, dizendo que a multiforme e a sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, então nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a multiforma e sabedoria de Deus. E eu gostaria de fazer uma análise aqui da palavra, a princípio aqui, multiforme. O que seria então multiforme? Quando nós vamos ali para o grego, né, no original, multiforme é poikilos. Multiforme, então, no grego é poikilos. E é interessante, irmãos, que essa palavra ela é usada tanto na Bíblia, mas quando ela é usada na Bíblia, ela tem um cunho, e no mundo secular, ou na vida secular também, essa palavra também é usada. Então, a princípio, eu gostaria de fazer uma definição aqui com os irmãos, como que essa palavra, poikilos, ela é usada, então, no mundo secular.
Então, o que quer dizer poiquilo, né? Poiquilo, então, ela vem do grego, que quer dizer as muitas cores. Esse termo é usado para descrever algumas coisas natural, algumas coisas que nós encontramos ou que se encontrava na natureza. Um exemplo de poiquilos ou múltiplas cores ou muitas cores, um dos exemplos que nós usamos aplicando essa em coisas natural, nós podemos aqui dar um exemplo nas flores, né? As flores com várias cores, era usado esse termo poiquilos, ou seja, a multiforma das flores, ou as várias cores das flores. E usando esse mesmo termo, quando nós pensamos então nas aves, né? Principalmente no brilho multicor, ou na plumagem das aves também é usado esse termo para descrever aquelas cores, né, vibrantes, aquelas cores vivas que há nas penas, né, das aves ali também. Essa palavra é multiforme ou muitas cores é também empregada dentro desse termo para coisas naturais. Também quando o sol ele reluz sobre o granito, né, que aí dá aquela luz, aquelas várias cores que vão aparecer ali também, aquilo ali também é chamado de multiforme, ou poiquilos também no grego, que quer dizer as muitas cores, né? O arco-íris também, se nós pensarmos em coisas naturais, nós podemos dizer também que aquelas cores vibrantes que aparecem no arco-íris, também levando dentro desse campo, seria essa ideia de poiquilos, né? As várias cores ou as multiformas. Trazendo para o âmbito da construção humana, aquilo que o homem faz, aquilo que o homem produz, né, ou aquilo que é produzido pela mão humana, tem algum significado também. Né? Por exemplo, um lavrado em várias cores, né, feito com habilidade, ou seja, um tapete para você, né, para nós que conhecemos, antigamente tinha muito isso, né, hoje você já compra no âmbito industrial, mas antes as mulheres faziam muito tapetes de várias cores, inclusive cobertas, né, mantos. Então, dentro desse sentido também, podemos dizer que a multiforma seria um cobertor, seria um manto, né, uma coberta de várias coisas. Ou um tapete, né, um tapete multicolor, ou seja, um tapete de várias cores. Então, queridos, a princípio nós trabalhamos essa palavra dentro do secular, fora das escrituras. Mas quando nós vamos, então, para as escrituras sagradas, nós vamos encontrar também o poikilos, ou essa ideia de multiforme, né? Nós vamos encontrar também nas escrituras sagradas, antes do texto que está sendo proposto para essa lição de hoje. Eu estou dando aqui uma introdução, trabalhando a ideia da palavra no âmbito secular, né, fora das escrituras, e agora já estou trazendo também a palavra para dentro da escritura, mas fora do contexto que está proposto para a lição de hoje. Então, poikilos, né? Trabalhando dentro das escrituras, nós vamos encontrar esse vocábulo nós vamos encontrar em Mateus capítulo 4 e versículo 24, Marcos capítulo 1 e versículo 34, Lucas capítulo 4 e versículo 40. E dentro desse contexto, poikilos, né, ou as várias cores, ou esta palavra é usada para descrever, né, ou para indicar as várias enfermidades que Jesus curou. Então veja, irmãos, poikilos ou multiformas, né, ou seria as várias enfermidades que Jesus curou. Então, poiquilo multiforme dentro desse contexto, fora da onde o comentarista propôs aqui para nós, trabalha-se esta ideia. Quando nós vamos para as cartas pastorais, né, é para indicar várias paixões, como por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Que diz ali, toda sorte de paixão e prazer, características da vida cristã. Então, poiquilos aqui está para indicar a ideia de várias sortes ou vários tipos de paixão. Seria essa a ideia. Quando nós vamos para a epístola, né, aos Hebreus, o escritor aos Hebreus também utiliza
a palavra poikilos para descrever os vários milagres de Deus. Veja, querido, conforme o contexto, a questão da multiforme, né, ela vai aparecendo. Já em Hebreus capítulo 2 e versículo de 4, vai nos dizer sobre as doutrinas várias, sobre doutrinas várias e estranhas. Né? Em Hebreus capítulo 13, versículo 9 também vai aparecer a mesma ideia. Então veja, queridos irmãos, a palavra poikilos ou multiformes, ela vai aparecer tanto no contexto secular, como também no contexto bíblico. Agora, trazendo para o contexto bíblico, que aí nós já estamos, né? E eu gostaria de trabalhar aqui em primeiro lugar, na carta do apóstolo Paulo, é por isso que eu não fiz a leitura bíblica em classe no começo, eu agora quero pensar com os irmãos a respeito da leitura bíblica em classe, já no primeiro tópico, né, da nossa lição. A leitura bíblica em classe nos diz o seguinte, para nós trabalharmos a ideia de multiforme sabedoria de Deus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e de demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus que criou tudo, para que agora, pela igreja e multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Queridos, então a partir de agora nós começamos a trabalhar sobre a ideia da multiforme e sabedoria de Deus no primeiro tópico. Dentro desse segundo trimestre de 2021, nós trabalhamos sobre os dons, né? Os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de servir. O comentarista trouxe aqui todas esse comentário. Em cada aula a gente fizemos aqui uma abordagem de cada um desses temas. E agora nós estamos aqui finalizando, e o comentarista ele vai finalizar sobre essa ideia da multiforme e sabedoria de Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele vai falar sobre isso, que os mistérios, né? Nós falamos isso na lição dos profetas nos dias atuais, né? Do ministério profético nos dias atuais, qual foi o desempenho, o que o profeta fazia dentro do Novo Testamento. Então, naquela aula nós falamos sobre isso. E pensando então sobre esse assunto, sobre a multiforme e sabedoria de Deus, Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele vai trabalhar essa ideia. E ele vai falar sobre isso, que o mistério da salvação, o mistério da igreja, ou o mistério que envolvia toda a graça, ou a multiforme sabedoria de Deus, ela esteve em oculto. Ela esteve em oculto. E é interessante, irmãos, que dentro desse contexto da carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 3, vai falar sobre isso, que nem os anjos, nem os querubins, nem os serafins, ninguém tinha ciência na totalidade dos mistérios de Deus. Mas esses mistérios de Deus que esteve em oculto em outro tempo, ou seja, que ninguém sabia, mas que estava no coração de Deus, que nem os anjos, que nem os querubins, que nem os serafins, que nem Satanás, nem os principados, nem as potestades, nada no universo sabia sobre esses projetos, sobre a multiforme e sabedoria de Deus. Pensando nesse princípio, irmãos, quando nós pensamos sobre isso, né, trabalhando essa ideia, nós vamos ver que aquilo que estava em oculto, que não foi revelado para nenhuma criatura, nós vemos no Novo Testamento que tanto os profetas do Novo Testamento, dentro da revelação canônica, tanto os profetas como os apóstolos, trouxeram essa revelação que estava dentro do coração de Deus. E é interessante que a multiforme sabedoria de Deus, que estava em oculto em outro tempo, agora está sendo revelada para a humanidade através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tanto revelado para a humanidade, como esse contexto também está dizendo que está sendo revelado para principados e para a potestade. Para o mundo todo, tanto físico como espiritual, tudo que estava em oculto no coração de Deus, que maravilha! Tudo que estava em oculto de Deus foi revelado agora,
para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Imagina a responsabilidade que tiveram os apóstolos, os mestres, os evangelistas, os pastores, né? Imagina a responsabilidade que esses servos do Senhor tiveram na igreja primitiva. E nós também, como crente, temos essa responsabilidade de revelar para o mundo a multiforme e sabedoria de Deus. Quando nós falamos sobre a palavra multiforme, já trazendo também para dentro das Escrituras, a Septuaginta, quando ela vai falar sobre aquela capa que José ganha, então, né, ou aquela túnica que José ganha, ele vai dizer que aquela túnica de várias cores, vai usar também a palavra polopoikilos, ou seja, pouquilos, né? Seria a mesma ideia. É interessante que vai trabalhar essa ideia, a ideia da capa de várias cores. Trazendo dentro do contexto da Septuaginta, ela vai dizer então que aquela capa que José, né, ganha do seu pai Jacó era uma capa de várias cores. Veja que era uma peça única, porém uma peça de várias cores. Trazendo então para o campo da aplicação, nós podemos dizer que a multiforme sabedoria de Deus, apesar de se manifestar de várias formas, ela traz em si uma mesma essência, pois provém de Deus, do trono de Deus. Quando nós pensamos dessa forma, entendemos que nós somos seres, criaturas, e nós como homens somos seres ímpares. Somos seres, não existe dois Hilder, só existe um Hilder no mundo. Não existe dois João, pode ter dois João com nome, mas como pessoa, como indivíduo, não. Como indivíduo, nós temos um só. E é interessante que a multiforma de Deus, ela alcança toda a humanidade na sua individualidade. Ainda que a multiforma de Deus se manifeste de várias formas, de várias maneiras, ainda que Deus se manifeste, ou o trabalhar de Deus se manifesta de várias formas, Deus nos alcança dentro da nossa individualidade. Que maravilha, irmãos! E trazendo para esse contexto da carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, e ele vem trabalhando esta ideia, né? Esta ideia que nem os anjos, né, sabiam desse projeto, que nem o inferno, nem o principado, ninguém sabia, mas só estava dentro do coração de Deus, mas que foi revelada aos santos apóstolos, aos santos profetas. Foi revelado a multiforme e sabedoria de Deus. Se você pegar toda a carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, vai trabalhar esta ideia, a ideia do que estava em oculto sendo revelado tanto para os apóstolos como para os profetas, que trabalham então a ideia do fundamento. Então, trabalhando essa ideia, vai nos dizer que nem os anjos tinham ciência do que Deus tinha para revelar, o que Deus revelou, ou que Deus está revelando através da sua igreja. Queridos, quando nós pensamos sobre isso, sobre a multiforme sabedoria de Deus, eu gosto muito de um pensador, de um bispo, um pensador, Gregório de Nissan, né? Gregório de Nissan, e ele traz um pensamento. E eu gostaria de ler para vocês, eu vou ler e pensar também junto com os irmãos, porque eu gosto muito desse pensamento dele quando ele fala principalmente na ideia de anjos, né? Como os anjos não tinham ciência daquilo que Deus tinha, ou daquilo que Deus revela agora através da igreja. Então Gregório de Nissan, ele vai dizer o seguinte: antes da encarnação de nosso Salvador, os poderes celestiais conheciam a sabedoria de Deus como algo simples. Olha, veja só o pensamento dele, de Gregório de Nissan. O que ele diz? Antes da encarnação de nosso Salvador, os poderes celestiais conheciam a sabedoria de Deus como algo simples e uniforme. Está dizendo o mesmo sentido. Não na ideia de multiforme, né? Ou de várias facetas e várias cores,
como está sendo trabalhado, como a igreja, ou como é manifestado através da igreja do Senhor Jesus. Ele vai dizer o seguinte: como algo simples e uniforme, que efetuava maravilhas de modo consoante com a natureza de cada coisa. Aí no segundo tempo, ele vai trabalhar agora. Primeiro, eles não conheciam, agora vai trabalhar a partir da multiforme. Ele vai dizer o seguinte, ó: nada havia de multiforme, multicolorido, mas agora por meio do oikonomia, ou seja, pelo meio do senhorio, pelo meio da dispensação de Deus, pelo meio da revelação de Deus através da igreja, ou seja, através da multiforme sabedoria de Deus manifesta através da igreja ou pela revelação na igreja. Que maravilha, irmãos. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, que diz respeito à igreja, e aí não, vamos lá, vamos começar aqui de novo. Nada havia de multiforme ou multicolorido, mas agora por meio da oikonomia, dispensação do plano de Deus, que diz respeito à igreja, à raça humana, à sabedoria de Deus, não é mais conhecida como algo uniforme, ou seja, aquele mesmo sentido, né? E sim como algo polupoiquilos, ou poiquilos, tá? Ou seja, a multiforma, variegado, produzindo contrários por meio dos contrários. O que isso quer dizer então? Vamos lá? Quando nós pensamos então na multiforma e sabedoria de Deus, trazendo então aqui Éfesos capítulo 3, trazendo a ideia de Paulo sobre a revelação que estava em oculto e agora está sendo, a multiforme sabedoria está sendo revelada através da igreja ou pela igreja, nós entendemos então que antes havia a ideia de uniforme, né? E agora nós temos a ideia de multiforme, a ideia de variedade. Entendemos então, a partir disso, que Deus produz o contraditório por meio dos contrários. O que isso quer dizer? Mediante a morte, agora nós temos a vida. Veja, irmão, como que é manifesta a multiforme a sabedoria de Deus. Como que nós vamos entender isso então no Novo Testamento? Como que Deus ele trabalha de várias formas, de várias maneiras. Como que Deus se manifesta. Como que Deus ele vem trabalhando para que a humanidade chegue, né, que a humanidade chegue ao senhorio de Cristo. E Cristo traga toda a humanidade, né, através do seu sangue, na pessoa de Deus. Então, mediante a morte, parece que é um paradoxo. Mediante a morte, nós encontramos agora o que? A vida. Isso é a multiforme e a sabedoria de Deus. É o que escandalizava os gregos. Ou o que era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Por quê? Porque através do cenário de morte de Cristo, aí nós vemos a multiforme sabedoria de Deus. Como que esta sabedoria de Deus, a morte de Cristo, ela produz na humanidade a vida eterna? Parece um paradoxo, uma contradição, porque de um lado eu tenho a morte. Então, dentro da sabedoria de Deus, a morte de Cristo produziu a vida eterna, a ponte para a vida eterna. Que maravilha, meus irmãos! Como nós aprendemos através das Escrituras, como as Escrituras, ela nos leva a pensar, ela nos leva a raciocinar. Em segundo ponto, nós podemos dizer que através da desonra, ou através dos açoites, através do sofrimento, através da desonra de Cristo, aquilo que parecia ser uma desonra, Cristo tendo as suas vestes rasgadas, Cristo sendo transpassado, Cristo sendo açoitado, o Deus se tornando um homem e sofrendo os martírios da cruz, aquilo que era uma desonra, mas na multiforme sabedoria de Deus se tornou em glória para todo sempre. Que maravilha, querido aluno, querido irmão. Aí nós entendemos como que a multiforme sabedoria de Deus ela se manifesta de uma forma gloriosa. Nós vemos então o homem que é o pecador agora,
que vivia em pecado, nós vemos agora Cristo, através do seu sangue purificando, né, ou trazendo o homem à retidão. Aquele homem que estava em treva, que vivia em treva, está sendo resgatado e vindo para a luz. Esta é a multiforme sabedoria de Deus, que é manifesta, que é pregada, que é levada pelo Evangelho. O Evangelho proclamado pela Igreja do Senhor. Ela proclama ou ela traz a multiforme e sabedoria de Deus. Pensando ainda sobre esse assunto, e trazendo ainda dentro desse pensador Gregório de Nissa, nós podemos também dizer, mediante a maldição, veja, o que é a multiforme sabedoria de Deus, como se manifesta? Mediante a maldição, Cristo ele se fez maldito. Parece também um paradoxo, mas por causa da maldição, ou por causa de Cristo ele se fazer, né, ele transforma a maldição em bênção em Cristo Jesus. Outra coisa interessante que nós trabalhamos dentro dessa ideia, seguindo esse pensador ainda, mediante a fraqueza, ou onde superabundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Isto, querido, é a multiforme e sabedoria de Deus. É a forma de Deus trabalhar, é a forma de Deus agir, é as maneiras de Deus trabalhar. Pensando ainda dentro desse princípio, dentro desse pensador, podemos dizer também sobre a ideia de multiforme sabedoria de Deus, o invisível se manifestou em carne. Ou seja, Deus em Cristo Jesus se manifestou em carne, veio para remir os cativos, sendo Ele mesmo o adquiridor e sendo Ele mesmo o preço pela própria redenção do pecador. Querido, que maravilha, nós estamos aqui já finalizando o primeiro tópico, já estamos com quase 30 minutos falando sobre isso, sobre a multiforme e sabedoria de Deus. Então, trabalhando dentro desse princípio aqui sobre a multiforme sabedoria de Deus nesse primeiro tópico, nós falamos sobre as dádivas de Deus. Então, isso manifesta também a multiforme sabedoria, as dádivas, ou as bênçãos, as graças de Deus. E o comentarista nos diz no primeiro tópico e no terceiro subtópico sobre isso, a dádiva do amor. Querido, nós precisamos de buscar isso, essa dádiva do amor. E viver essa dádiva do amor. Ele também vai nos dizer aqui da dádiva da filiação. Em Cristo nós fomos filiados em Deus. Ou seja, essa dádiva, isto manifesta a multiforme sabedoria de Deus. E é através da igreja é que o mundo, o pecador, ele conhece a multiforme e sabedoria de Deus. Trabalhando então, queridos, dentro desse contexto, nós chegamos a esse pensamento. E para nós finalizarmos aqui o nosso primeiro tópico, então, o comentarista vai nos dizer sobre o ministério da reconciliação. Querido, então, Paulo ele trabalha sobre isso. Ele trabalha essa ideia da multiforme sabedoria de Deus, trazendo o ministério da reconciliação. Ele trabalha o ministério da filiação, quando nós fomos reconciliados em Deus através de Cristo Jesus. Queridos, eu gostaria então de findar aqui esse primeiro tópico, falando aqui sobre a multiforme e sabedoria de Deus, usando então a nossa primeira leitura em classe aqui, a leitura bíblica em classe, que está em Éfesos capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. Então nós trabalhamos aqui a princípio primeiro a multiforme, a palavra é multiforme dentro do contexto secular e a palavra multiforme em algumas passagens bíblicas, e nós finalizamos aqui o primeiro tópico então, falando sobre a multiforme dentro do contexto da carta do apóstolo Paulo, capítulo 3 e versículo de número 8. Então nós finalizamos aqui o nosso primeiro. Queridos, então nós já fechamos aqui o primeiro tópico, nós já estamos no segundo tópico. No primeiro tópico nós trabalhamos a ideia da multiforme e sabedoria de Deus na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso.
E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem a responsabilidade, ou é através da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é manifesto a multiforma e sabedoria de Deus, e ela se faz conhecida de todos os seres espirituais, tanto espirituais como seres também humanos. Querido, é uma responsabilidade, querido irmão, querido professor, querido aluno, querido superintendente, é uma responsabilidade muito grande para nós, quando nós falamos sobre a multiforma e sabedoria de Deus. Na leitura bíblica em classe também, em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 10, Pedro também, no versículo de número 10, ele também vai falar sobre a multiforma graça de Deus. No primeiro tópico, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 3, nós falamos sobre a multiforma e sabedoria de Deus. Agora, na epístola de Pedro, capítulo 4, versículo de número 7 versículo de número 10, nós vamos falar sobre a multiforma graça de Deus. Ou seja, Pedro está dizendo que a graça de Deus, ela é multiforme, há várias formas de Deus trabalhar, de Deus manifestar a sua graça. E é interessante que no segundo tópico, o comentarista, ele já começa a trabalhar conosco, dizendo que nós somos, ele trabalha a ideia de Pedro, de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 10, ele trabalha essa ideia, que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos os dispenseiros dos mistérios divinos. Você já parou para pensar sobre isso, querido professor, querido aluno, querido irmão, você que está me ouvindo, você está me vendo? Você já parou para pensar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas? Você já parou para pensar que você é um dispenseiro dos mistérios de Deus? Você já parou para pensar que você não é qualquer um? Que você tem um chamado, que Deus lhe deu dom, que Deus lhe capacitou, que Deus lhe chamou para a obra, que Deus tem um chamado na sua vida. Você parou para pensar que você não é um qualquer, que você tem um chamado, que você é um vaso, que você é um dispenseiro. Sabe o que é ser dispenseiro? Ser dispenseiro dos mistérios divinos de Deus é ser o servo, ser o escravo da orelha furada, é aquele que tem acesso à dispensa. Dispenseiro não é o dono. Você não é os donos. Nós falamos aqui nas lições anteriores, ou durante esse segundo trimestre de 2021, o comentarista trouxe para nós sobre os dons do Espírito Santo, dons espirituais, dons ministeriais, dons de servir. Nós não somos os donos dos dons. Nós somos usados nos dons. Nós somos os dispenseiros, aqueles o qual nós somos usados para manifestar a multiforma e a sabedoria de Deus. Nós somos os vasos que somos usados para manifestar a multiforma e graça do Senhor Jesus Cristo. Você já pensou que você tem obrigações morais? Você tem obrigações morais de manifestar a multiforme graça de Deus para o seu semelhante? Você já pensou sobre isso, que você tem obrigações espirituais por toda a humanidade? Você tem obrigações espirituais pela sua vida e a vida de todas aquelas pessoas que te cercam e que te conhecem. Você tem obrigações espirituais e morais. Você tem obrigações de manifestar as multiforme graça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos dispenseiros, é isso que o comentarista vai dizer no segundo tópico. E nós como dispenseiro, nós como obreiro, ele trabalha a ideia do obreiro, mas não é só o obreiro, irmão. Parece que as coisas é só o obreiro que é a obrigação. Não. A obrigação de servir o próximo é minha, é sua. A obrigação de servir o próximo, de ser um dispenseiro dos mistérios de Deus. E outra coisa interessante, irmãos, que esse Senhor a qual nós servimos não é um Senhor mesquinho. Um Senhor nos dias atuais pensamos um Senhor mesquinho. Aquele que não deixa ter acesso aos mantimentos, não. Nós servimos a um Senhor que tem abundância, que deseja que a humanidade toda conheça.
Nós servimos a um Deus que nos dá liberdade de entrar nas suas dispensas celestiais e sermos usados nos dons espirituais. Querido, nós fomos chamados como igreja para ser dispenseiros, para entrar no trono do Senhor, para entrar na dispensa do Senhor. Pense nisso, querido irmão, querido amigo, você que tem me acompanhado. Pense nisso, querido professor, você não é uma pessoa qualquer. Você serve a um Deus que não é mesquinho, um Deus que dá uma bênção com medida. Não, o nosso Deus, ele está pronto para nos abençoar com todas as bênçãos celestiais. Só basta nós estarmos na posição como dispenseiros da graça do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Queridos, são lições maravilhosas. Ele vai dizer aqui no segundo tópico, né? No segundo tópico e no segundo subtópico, ele vai dizer o seguinte: o amor e hospitalidade. Eu quero ler para os irmãos, diz assim: os dispenseiros de Cristo têm ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber alguma coisa, sem receber coisa alguma, é parte do chamado de Deus para os para os relacionamentos. Queridos, pensando dentro desse princípio, pensando dentro dessa ideia, né, que o comentarista trouxe aqui para nós, no segundo tópico, no segundo subtópico, nós somos esse dispenseiro e que devemos servir o próximo com amor, que devemos ter o nosso ministério com amor. Eu não posso ser um diácono com uma ideia, não que isso não seja, não que você não tenha o direito de desejar, mas eu não posso pensar em ser um diácono pensando como um tripulim para o presbitério como um tripulim, ou como uma ponte para o evangelista como para o pastor para o pastor presidente. Queridos, o texto está nos dizendo que nós devemos servir com amor. Nós somos dispenseiros na qualidade, na posição de dispenseiro. Nós precisamos de servir ao próximo com amor, sem interesse. Eu não posso servir o irmão porque ele vai me convidar para uma galinhada. Eu não posso servir o irmão porque ele vai me convidar para um jantar. Eu não posso servir o irmão porque ele tem um carro, porque ele tem algo para me oferecer, não. Eu preciso de ser dispenseiro, porque aquele que me chamou, ele quer manifestar a sua multiforme graça para com o próximo, e através da minha vida que isso é manifesto, através do meu amor, através da forma de eu servir ao próximo. Nós temos que pensar sobre isso, queridos irmãos, que nós vivemos num mundo tão complicado, onde as pessoas pensam em servir, né? Montei esse canal aqui, estou aqui servindo, procurando levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para aqueles que não podem ir no culto, para aqueles que não conhecem a palavra, para aqueles que têm um desejo de conhecer. Então, o objetivo é esse, irmão, é servir a Deus com amor, não com interesse, não para que seja um trampolim, não. Nós precisamos de servir a Deus com amor. É isso que nos falta em nosso coração. É isso que nós precisamos de buscar da parte de Deus. Servir a Deus, ser dispenseiro do celeiro de Deus. Procurar os dons espirituais, procurar os dons ministeriais, procurar os dons de servir, mas servir com amor, entendendo. E no segundo tópico e o terceiro subtópico vai falar sobre isso. Que nós não somos o dono da igreja. Queridos, você não é o dono da igreja, eu não sou o dono da igreja. Ninguém é o dono da igreja, o dono da igreja é Jesus. Nós somos servos, nós somos dispenseiros, nós somos aqueles que têm a chave através do Espírito Santo para entrar na dispensa do nosso Senhor. E o nosso Senhor não é mesquinho. Ele tem bênção de todas as sortes para a nossa vida. Temos que colocar isso na nossa mente. Nós somos apenas servos do Senhor
Jesus Cristo. E no terceiro tópico, o comentarista ele fecha aqui para nós a nossa lição, o nosso nosso segundo trimestre de 2021, ele está fechando aqui no terceiro tópico, e ele vai falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Querido, durante esses 3 meses do segundo trimestre de 2021, nós falamos sobre os dons espirituais e a necessidade de nós buscarmos os dons espirituais. Nós precisamos, querido, como igreja, é uma característica, faz parte da doutrina, faz parte do fundamental das doutrinas, faz parte do fundamento dos pentecostais, os dons espirituais, e nós precisamos de buscar os dons espirituais. Terceiro tópico, o comentarista ele vai falar sobre isso, sobre os dons espirituais. E ele vai falar também sobre o fruto do Espírito. Queridos, são duas coisas que nós precisamos. Porque muitas das vezes nós buscamos muitos dons espirituais e chegamos ao ponto que chegou a igreja em Corinto, aonde eles chegaram ao ápice dos dons espirituais, ou ápice dos dons do Espírito Santo, mas era a igreja que não tinha o fruto do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha facção, era uma igreja que tinha adultério, era uma igreja que tinha divisão, era uma igreja que não respeitava a ceia, e todas essas coisas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios era resultado da falta do fruto do Espírito, que é gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Queridos, nós precisamos. Eu quero te incentivar aqui, terminando esse segundo trimestre, essa 13ª lição, eu quero te incentivar, eu quero deixar aqui uma palavra para você te incentivando. Busque os dons espirituais, seja cheio do Espírito Santo, porque os dons espirituais vão te levar a fazer a obra de Deus com mais excelência, mais cheio do poder da graça. Os dons espirituais te levarão ao campo de missões, os dons espirituais te levarão ao ápice ministerial, mas busque também o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito trabalhará o seu caráter, mudará o seu caráter. Dons espirituais ou os dons do Espírito Santo não muda o caráter do crente. O que muda o caráter do crente e nos faz ser como Deus, o que nos faz ser aqui na terra, ou que nos leva a ser como o nosso Senhor, é o fruto do Espírito. Pois o fruto do Espírito, ele trabalha o nosso caráter, a nossa personalidade. O fruto do Espírito, ele amadurece o crente. O fruto do Espírito, ele transforma o caráter do crente para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Não serão cheios, aquelas pessoas cheias dos dons espirituais ou cheias dos dons do Espírito que vão entrar no céu. Sim, eles vão entrar. Mas os que foram, ou os que são cheios do fruto do Espírito e que deixa todas as virtudes do fruto do Espírito manifestar em sua vida, é o fruto do Espírito que nos levará ao céu e ao encontro do Senhor nas nuvens. Então, querido, quero finalizar a nossa aula de hoje dizendo para você, seja cheio do Espírito Santo, busque os dons espirituais, busque os dons ministeriais, busque os dons de servir, mas busque também o fruto do Espírito Santo. Seja cheio do fruto do Espírito Santo. Seja cheio da multiforma e sabedoria de Deus. Seja cheio da multiforma e graça de Deus na sua vida. Termina essa aula de hoje, eu quero terminar fazendo uma oração pela sua casa. Uma oração pela sua vida, uma oração pela sua família. Pai querido, eu termino agora a nossa 13ª aula e eu oro pela vida dos meus queridos irmãos, Pai, que me acompanharam, Deus,
Senhor, aonde estiver chegando, Pai, ou aonde chegar, meu Deus, esse vídeo, na casa onde estiver ouvindo, no carro onde eu estiver ouvindo, Senhor, no serviço, aonde essa pessoa estiver ouvindo, Pai, eu ministro a bênção sobre a vida dela, sobre o lar dela, sobre a casa dela, Senhor. Deus, que esse canal aqui no YouTube, Pai eterno, Senhor, que esse canal aqui seja um canal de bênção, que vidas possam render aos seus pés, Deus. Senhor, que a EBD, Escola Bíblica Dominical, possa alcançar vidas, que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo, que esse irmãozinho, que esse amigo, Senhor, que essa pessoa que esteja me ouvindo agora, me ouvindo, me vendo agora, seja cheio do Espírito Santo, seja visitado, a casa, a família. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o lar dela, a casa dela, a família dela. Senhor, se tiver alguém desviado, se tiver alguém drogado, Senhor, se tiver alguém bêbado, se tiver alguém endemoniado, Senhor, em nome de Jesus, se tiver alguém enfermo, seja liberto, Pai, e que se tiver, Senhor, todos os males, seja repreendido em nome de Jesus. Eu abençoo essa casa em nome de Jesus. Querido irmão, querido amigo, assim nós finalizamos o nosso segundo trimestre da EBD de 2021. Te espero agora na nossa primeira aula do terceiro trimestre da EBD 2021. Então te aguardo até lá, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.